Oi, amores, bom dia. Sexta-feira, chegamos a mais um final de semana, graças a Deus, né? E hoje, Tia Lilian vai apresentar para vocês um texto que a gente chama de conto. Então, desde pequenininhos, né, que vocês ouvem contos, principalmente os de fada, não é verdade? Então, o conto, ele sempre vai ter um narrador, certo? Que é quem apresenta os personagens e os acontecimentos da história. Vai ter os personagens, lógico, né, que são aqueles que participam da história. Vai ter o tempo, que é quando acontece a história, quando se passa a história. E o lugar, né, que é onde os fatos acontecem. Então, o conto, lógico, ele vai apresentar um título, que é o tema central, certo? E vocês vão observar que o conto ele tem parágrafo, que é o recuo não, o afastamento da margem, certo? E depois do parágrafo ele sempre inicia com letra maiúscula e tem esse tracinho na frente, certo? Esse tracinho a gente chama de travessão. Travessão é toda vez que um personagem for falar, certo? Então, todas essas partezinhas aqui do nosso conto, que tem o tracinho na frente, é porque é um parágrafo travessão, que está indicando que um personagem da história vai falar nesse momento, ok? Aí temos aí o título do nosso conto, que é Porque o Morcego Só Voa de Noite. Aí temos assim: o morcego tem um corpo parecido com o do rato, mas tem asas, como as aves. A história que você vai ouvir aconteceu há muitos e muitos anos, lá nas florestas africanas, quando houve uma guerra entre as aves e os outros animais. Quando a guerra foi declarada, de que lado você acha que o morcego ficou? Do lado dos animais que sabem voar ou do lado dos animais que andam pelo chão? Acompanhe a leitura que seu professor irá fazer em voz alta. Então, o título todo mundo já sabe, que é Porque o Morcego Só Voa de Noite. Começamos assim. E agora? Perguntou a si mesmo aparvalhado morcego. Eu não sou uma coisa nem outra. Indeciso, não sabendo a quem apoiar, resolveu aguardar o resultado da luta. Eu aqui não sou bobo, vou me apresentar ao lado que estiver vencendo, decidiu. Dias depois, escondido entre as folhagens, viu um bando de animais fugindo em carreira desabalada, perseguidos por uma multidão de aves que distribuía bicadas a torto e a direito. Os donos de asas estavam vencendo a batalha e por isso ele voou para se juntar às tropas aladas. Uma águia gigantesca, ao ver aquele rato com asas, perguntou: o que você está fazendo aqui? Não está vendo que sou um dos seus? Veja, disse o morcego abrindo as asas. Vim o mais rápido que pude para me alistar. Mentiu. Queria desculpar, falou a desconfiada águia. Seja bem-vindo à nossa vitoriosa esquadrilha. Na manhã seguinte, os animais terrestres, reforçados por uma manada de elefantes, reiniciaram a luta e derrotaram as aves, espalhando penas para tudo quanto era lado. O morcego, na mesma hora, fechou as asas e foi correndo para se reunir ao exército vencedor. Quem é você? Rosnou um leão. Um bico de 4 patas, como Vossa Majestade, respondeu o farsante, exibindo os dentinhos afiados. E essas asas? Interrogou um dos elefantes. Deve ser um espião. Fora daqui,
berrou Paquiderme, erguendo a poderosa tromba num gesto ameaçador. O morcego, rejeitado pelos dois lados, não teve outra solução. Passou a viver isolado de um mundo, escondido durante o dia em cavernas e lugares escuros. E por isso que até hoje ele só voa à noite. Então aí nesse conto, né, tá contando por que o morcego só voa à noite, porque na batalha que houve ele queria ser o esperto, né, ficar do lado que estivesse vencendo, mas na verdade não deu certo, né, que ninguém acreditou nele. Então, durante o dia, ele ficava justamente escondido, porque ele foi, na verdade, um covarde, né? Queria ficar do lado só de quem vencesse, só de quem fosse o melhor. Mas o plano dele deu errado, na verdade. E assim é com a nossa vida, na verdade. Aí temos o vocabulário, que é o significado dessas palavras que estão destacadas de laranja no texto, certo? Que tem aparvalhado, que é o mesmo que desorientado e atrapalhado. A torto e a direito, que é quando a gente diz uma coisa em grande quantidade aos montes. Desabalada é veloz. Esquadrilha é uma equipe ou um grupo. E paquiderme é que tem a pele grossa, certo? Então vamos aí para a página 94, que vocês vão pintar o personagem principal do conto. É a águia, o leão, o elefante ou o morcego. Vão pintar somente o personagem principal, certo? Aí tem, no segundo quesito, um diálogo do conto, que é justamente onde tem um parágrafo, não é isso? Onde tia Lilian falou para vocês que é o tracinho que indica que o personagem vai falar. Aí tem assim: quem é você? Rosnou o leão. Aí: um bicho de 4 patas, como vossa majestade, respondeu o farsante, exibindo os dentinhos afiados. E essas asas? Interrogou um dos elefantes. Então deve ser um espião, fora daqui, berrou Paquiderme, erguendo a poderosa tromba num gesto ameaçador. Então aí nós temos as falas de diferentes personagens do texto, certo? E vocês vão circular com as cores de acordo com a legenda. Quando for a fala do morcego, vocês vão circular de verde, certo? Quando for a fala do leão, vocês vão circular de vermelho. Quando for a fala do elefante, vão circular de azul. E quando for os trechos contados pelo narrador, que é onde o narrador está falando, vocês vão circular de amarelo. Lembrando que quando for a fala do personagem, ele sempre vai estar marcado por um travessão na frente, que é o tracinho, certo? Que indica justamente a fala do personagem. Aí na letra B tem assim: circule o sinal de pontuação usado para indicar a fala do personagem. Onde tem travessão nesse trecho do conto, vocês vão circular com lápis de escrever normal, certo? Terceiro, temos assim: as palavras e expressão abaixo referem-se a que grupo de animais do texto? Pinte-as com estas cores. Quando a fala, quando esse trechinho aí, essas expressões se referirem às aves, vocês vão pintar o quadradinho de verde. E quando forem os animais terrestres, de azul, certo? Quem eram as tropas aladas a quem se referem no texto? É a tropa das aves ou a tropa dos animais terrestres? Vocês vão pintar de acordo com o texto. O paquiderme é uma ave ou um animal terrestre? Vocês vão pintar. Bicho de 4 patas, está se referindo às aves ou aos animais terrestres? E os donos de asas, aves ou animais terrestres?
No quarto quesito tem assim, o morcego tinha um problema. Não sabia se apoiava às aves ou os animais terrestres. O que levou, o que ele resolveu fazer, né? Depois que ele estava nessa indecisão. Então ele resolveu se apresentar do lado que estivesse o quê? Vencendo, né? Depois da primeira batalha, a que grupo o morcego se reuniu? Vocês vão colocar a que grupo ele se reuniu após a primeira batalha. Após a segunda batalha, o que o morcego fez? Ele se juntou às aves ou se juntou aos animais terrestres? E na letra D temos assim, o problema do morcego foi resolvido. O que aconteceu no final da história? Então, no final da história, a gente viu o que foi que aconteceu com ele, né? Então vocês vão colocar aí o que foi que aconteceu no final da história com esse morcego, certo? No quinto quesito da página 96, nós temos copie o título do conto. Vocês vão copiar. Para transformar esse título em uma pergunta, o que está faltando nele? Então, no final de toda a pergunta, sempre vai ter um ponto de quê? De interrogação. Então, para transformar esse título numa pergunta, só está faltando o ponto de interrogação aí no final, certo? Letra B. Você acha que o título do conto de fada está adequado? Por quê? Aí, o título está dizendo, né? Porque os morcegos só voam de noite. Então, no final, né, da história está explicando por que os morcegos voam de noite. Então, vocês acham que o título do conto ele está adequado para o texto? Sim ou não? E vocês vão dizer por quê, certo? Aí, o sexto quesito temos aí, marque um X na resposta correta. O conto que você leu foi escrito para ensinar o que devemos fazer em uma situação difícil, explicar a origem lendária do comportamento de um animal ou divertir o leitor. Aí tá ensinando o que a gente deve fazer numa situação difícil? Não, né? Porque na verdade a gente não pode seguir o que o morcego fez. Ou aí tá explicando a origem lendária de um comportamento de um animal. Converse com os colegas e o professor sobre as questões abaixo. O morcego mentiu para a águia e para o leão. Qual a sua opinião sobre essa atitude do personagem? Então a gente sabe que a mentira ela não nos leva a lugar nenhum, na verdade, e que mais cedo ou mais tarde a verdade ela vem à tona, a verdade ela é descoberta. Então é uma coisa que a gente pratica, certo? Que não é legal, que nem Deus se agrada, nem muito menos faz bem nenhum à nossa vida, certo? Então vamos deixar, né, essa mentira igual fez o morcego de lado. Você acha que o morcego ele merecia ter um final feliz? Então eu acho que final feliz depende muito das nossas escolhas. Então na verdade quem escolheu esse final para ele, né, que não foi um final feliz, foi o próprio morcego. Então toda vez que a gente for fazer uma coisa, né, a gente tem que pensar primeiro, porque no final a gente sabe que vem as consequências, né? E para que a gente não tenha um final triste como o morcego, a gente sempre tem que pensar em fazer coisas boas, para que a nossa recompensa ela venha depois, certo? Aí tem um parágrafo que são trechos dos textos, né? Trechos dos contos. E feito que a Lilian disse a vocês, o parágrafo ele sempre vai vir afastado da margem. Tá vendo? Aqui, a segunda linha ela tá mais juntinha e o parágrafo ele tá afastado, certo? Então, toda vez que houver um afastamento da margem do livro, do caderno, o que for, é porque ali tem um parágrafo, certo? E os parágrafos é justamente marcado pelo início de letra maiúscula. E sempre vai ter um sinal de pontuação no final, um ponto, certo?
uma exclamação, algo que esteja indicando que está terminando, certo? E provavelmente, né, coerentemente vai ter um ponto final no final de cada parágrafo, certo? Aí temos aí, uma águia gigantesca, ao ver aquele rato com asas, perguntou: o que você está fazendo aqui? Não está vendo que sou um dos seus? Veja, disse o morcego abrindo as asas. Vim o mais rápido que pude para me alistar. Ele mentiu, foi no caso o que o morcego disse, né? O trecho acima está organizado em 3 partes. Cada parte desse texto aí é um parágrafo, certo? O que indica visualmente o início de um parágrafo. Então, se a gente observar que cada partezinha desse trecho, 1, 2, 3, certo? Ele é um parágrafo, né? Mas o que vai indicar de verdade, que a gente vai observar para ver que aquilo de fato é um parágrafo, é o espaço em branco, né? Que existe no começo de cada parte do texto, e o início com letra maiúscula. Então, são 2 fatores que indicam que ali tem um parágrafo. É justamente o espaço em branco, que é o espaçamento que existe do início da frase para a margem, certo? Fica sempre um espaço em branco. E o início com letra maiúscula, certo? Aí temos aí, pinte o espaço em branco que existe no início de cada parágrafo. Então, nos parágrafos que tem nesse trecho, vocês vão pintar esses espaços que existem em branco, certo? Marque com X as respostas corretas. A primeira palavra de cada parágrafo está escrita com letra maiúscula ou com letra minúscula, se vocês vão responder. E os parágrafos terminam com um sinal de pontuação ou sem pontuação. Então, como a tia Lilian disse, todo final de parágrafo sempre vai ter um sinal de pontuação, certo? Então, esse espaço em branco que a gente diz do parágrafo é justamente o recuo, certo? Que é onde vai começar cada parte do texto, entre a margem e a palavra escrita. Então, esse recuo, esse espaço em branco, vai estar indicando o início dos parágrafos. E os parágrafos servem para dividir o texto em partes e para organizá-los, certo? O texto é dividido em parágrafos para que ele possa ficar mais organizado e a gente possa entender melhor. Até porque cada parágrafo vai contar uma sequência, um fato diferente da história que a gente está lendo, ok? Terminamos por hoje, certo? A aulinha é extensa também, né? Mas é assim mesmo, a gente vai vencer e tá terminando em nome de Jesus, certo? Bom final de semana, que Papai do Céu possa abençoar vocês e a família de vocês aí em casa, certo? Que a gente possa ter um final de semana maravilhoso de descanso, para que a gente possa retornar segunda-feira, certo? Cheiro bem grande e até segunda, se Deus quiser.